Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro das Crônicas, segundo livro, Sucessores de Salomão. Do capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 20. Guerra contra os Moabitas. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, acompanhados dos Maonitas, fizeram guerra a Josafá. Vieram informar o rei: uma multidão enorme vinda do outro lado do Mar Morto avança contra ti. Ei-los já em Azazon Tamar, isso é, em Gade. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, eles acorreram para invocar o Senhor. Prece de Josafá. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor nosso Deus, que desalojastes diante de vosso povo de Israel os habitantes dessa terra, e adestes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Nela habitaram e construíram um santuário para a glória de vosso nome, dizendo: se nos sobreviver alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, apresentar-nos-emos diante de vós nesse templo, pois vosso nome é nele invocado. E clamaremos para vós do fundo de nossa angústia. Então havereis de nos ouvir e salvar. Eis, portanto, agora os Amonitas, os Moabitas e as gentes da montanha de Seir, pela terra dos quais não permitistes que os israelitas atravessassem, quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem destruí-los. Eis que eles nos recompensam, vindo expulsar-nos dessa herança, cuja possessão nos destes. Ó nosso Deus, não exercereis sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta diante dessa multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer e nossos olhos se voltam para vós. Toda a população de Judá lá estava, de pé diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías e filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor. Não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis contra eles. Vede, eles subirão pela colina de Cis, e encontrá-los eis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater nesse caso. Colocai-vos lá e permanecei lá, para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro e o Senhor estará convosco.
Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Caate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tecoa. Josafá estava presente na partida deles para lhes dizer: Escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando: Louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação, e isto feito puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura de onde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los, e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância, e tiraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois o despojo era enorme. No 4º dia reuniram-se no vale de Beracá, onde bendisseram ao Senhor. Por isso esse lugar ainda é chamado Beracá. Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente Josafá, retomaram alegres o caminho da cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo sua alegria, livrando-os de seus inimigos. Entraram em Jerusalém no templo do Senhor, ao som das cítaras, das harpas e das trombetas. O terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros, ao ouvirem a notícia de que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Morte de Josafá. Josafá reinou, pois, sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar. Reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selai. Tomou por regra o proceder de seu pai Asa, sem dele se afastar. Fez o bem aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não desapareceram, e o povo não tinha ainda o coração firmemente unido ao Deus de seus pais. O resto das ações de Josafá, desde as primeiras até as últimas, encontram-se relatadas nas memórias de Jeú, filho de Anani, as quais estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, cujo procedimento era ímpio. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Tarsis, construção essa feita em Azion-Gaber. Então Eliezer, filho de Dodal, de Maresa, fez contra Josafá o oráculo seguinte: porque fizeste aliança com Ocosias, destruiu o Senhor tua empresa. Com efeito, os navios se despedaçaram sem ter podido ir a Tarsis. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Reinado de Jorão, 848-841. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jaiel, Zacarias, Azarias, Miguel e Safatias, todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha-os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos, e lhes dera fortalezas em Judá, mas legara o reino a Jorão, porque era o primogênito.
Uma vez consolidado na posse do reino de seu pai, Jorão fez perecer pela espada todos os seus irmãos, assim como alguns chefes de Israel. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu as pegadas dos reis de Israel, como havia feito a casa de Acabe, cuja filha desposara. Praticou o mal aos olhos do Senhor. Contudo, não quis o Senhor destruir a casa de Davi, em vista da aliança feita com Davi, e porque lhe tinha prometido deixar uma lâmpada, assim como a seus descendentes. No tempo de Jorão, Edemom libertou-se da dominação de Judá e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho com seus chefes e seus carros, e no meio da noite bateu os edomitas que cercavam ele e os chefes dos carros. Contudo, os edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Pela mesma época, Lobna revoltou-se igualmente porque Jorão tinha abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá, induziu a idolatria os habitantes de Jerusalém e arrastou Judá ao mal. Foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem concebida nos seguintes termos: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Porque não andaste nas pegadas de teu pai Josafá, nem nas de Asa, rei de Judá, mas imitaste os reis de Israel, induziste a idolatria aos habitantes de Judá e Jerusalém, como fez a casa de Acabe, e assassinaste a teus irmãos, a família de teu pai, que eram melhores do que tu. O Senhor há de ferir com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair no ventre uma grave doença, enfermidade que fará sair de teu corpo as entranhas durante longos dias. O Senhor excitou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Eles subiram a Judá e romperam por toda parte, pilharam todas as riquezas que estavam amontoadas no palácio real e levaram seus filhos com suas mulheres, de modo que só lhe ficou Joacás, o filho mais novo. Depois disso, o Senhor feriu no ventre com um mal incurável. Isso durou certo tempo. E, pelo fim do 2º ano, a violência do mal fez-lhe sair as entranhas. Morreu no meio de violentas dores. Seu povo não queimou perfumes em sua honra como o tinha feito para seu pai. Sua idade era de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem ter chorado. Sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros reais.